Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao módulo de endócrino e essa aula 1 é para a gente fazer a primeira abordagem sobre o que será esse módulo e do que será tratado este módulo. Basicamente, nós conversaremos sobre a função endócrina das células, das glândulas consideradas clássicas. E é importante a gente saber que os hormônios, né, e tudo que é considerado como hormônio hoje em dia, eles têm papel-chave tanto no metabolismo, crescimento, desenvolvimento, equilíbrio hidroeletrolítico, comportamento e na reprodução. E que seriam, né, hormônios? Classicamente, fala-se que seria uma substância que foi secretada no sangue e vai agir longe da glândula que o formou na corrente sanguínea. Porém, hoje em dia, hormônios são considerados substâncias químicas não nutrientes capazes de conduzir informações entre uma ou mais células. Então, o conceito do que são hormônios é muito maior. Haja visto que vocês já tiveram a parte de cardio, vocês viram que o próprio coração é produtor de um hormônio, o peptídeo natriurético atrial. Os rins, eles produzem a eritropoetina, que ajuda a controlar a produção das nossas células sanguíneas vermelhas, entre dois pequenos exemplos que nós podemos citar como hormônios que não são vistos como aquilo que era o classicamente visto. Então, hormônios são substâncias químicas não nutrientes capazes de conduzir informações entre uma ou mais células. E eles sempre determinam coordenação química, a homeostase das várias funções corporais. O que seriam tipos de mensageiros químicos? Neurotransmissores, os hormônios clássicos, considerados os hormônios endócrinos, os neuroendócrinos, os parácrinos, os autócrinos e várias citocinas que hoje sabem-se que elas são, na realidade, grandes hormônios que controlam o desenvolvimento, o crescimento, o metabolismo das células. Uma característica, sempre as concentrações desses mensageiros são em concentrações muito pequenas, da ordem de picogramas, que foi o que determinou historicamente uma dificuldade nessa dosagem, porque por um bom tempo isso só era feito através do uso de substâncias radioativas para conseguir fazer essas dosagens. Hoje, com várias tecnologias, eu consigo fazer os testes de ELISA, de imunohistoquímica, rapidamente. Bom, qual a composição química destes hormônios, né? Dessas substâncias químicas não nutrientes? Podem ser derivadas de aminoácidos, peptídeos, proteínas ou derivadas do colesterol. São produzidas pelo tecido endócrino ou tecido neurosecretor, ou ainda uma quantidade muito grande de variados tecidos. Para a gente ter uma ideia, os tipos de hormônios podem ser, como a insulina, um hormônio proteico. Ele é grande, ele se dobra, ele tem toda uma conformação terciária, que é o caso da insulina. Eu posso ter peptídeos, como a ocitocina e a vasopressina, os dois hormônios da neuro, hipófise, e notem que apenas dois aminoácidos que mudam nessa cadeia polipeptídica e eu mudo completamente a ação desse hormônio. Podem ser derivados da tirosina, o aminoácido tirosina, que ele é composto a partir da fenilalanina, que é um aminoácido essencial, a tirosina não é um aminoácido essencial, e a tirosina ela vai dar origem a, por exemplo, o hormônio da tireoide, que é essencial para o nosso metabolismo, e a adrenalina, noradrenalina, são derivados dessa tirosina. Eu ainda tenho os hormônios esteroides, né, derivados do colesterol. Vocês tiveram já nesse ano, como segundo ano, o módulo de é, renal e reprodutor, e nesse módulo vocês viram, né, os efeitos do estradiol, testosterona em especial, e são hormônios esteroides, assim como todos os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os androgênios, eles derivam desse núcleo esteroide básico.
Eu também ainda tenho, né, uma característica muito especial sobre os hormônios. Eles são transportados pelo sangue ou na forma livre, mas principalmente, agregados a uma proteína transportadora. E essa proteína transportadora, ela ajuda a aumentar a meia-vida biológica destes hormônios na corrente sanguínea, senão eles seriam facilmente degradados por enzimas ou metabolizados, eh no fígado e nos rins, que são os 2 grandes órgãos, né, de degradação desses produtos hormonais. Além disso, uma característica muito importante, né, esses hormônios, eles atuarão sempre em células-alvos, onde eu vou ter um receptor para esses hormônios. Algumas células, como o hormônio da tireoide, eles atuam no organismo de uma forma global. Alguns outros hormônios, eles só atuarão aonde eles encontrarem aquele receptor específico para o acoplamento desse hormônio. E, né, só para a gente ter uma ideia, né, o que seriam essas, glândulas endócrinas clássicas, o hipotálamo e a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as adrenais, o pâncreas e as gônadas femininas e masculinas que vocês tiveram no módulo de renal e reprodutor. Quais esses conceitos, né, básicos, as funções gerais desses hormônios? Eles colaboram na reprodução, no crescimento e no desenvolvimento, eles colaboram na regulação da disponibilidade energética, são importantíssimos para o nosso metabolismo, eles atuam na homeostasia, eles ajudam a equilibrar concentrações iônicas, que ajudam à manutenção do meio interno, eles ajudam e modulam o comportamento, nosso comportamento em diferentes situações. O mais clássico do hormônio modulando o comportamento é o comportamento maternal, só que hoje a gente sabe que ele modula muito mais do que o comportamento maternal e o comportamento sexual, mas o comportamento como um todo, e eles estão envolvidos também em quadros de estresse. E como que eles agem? Principalmente na formação de segundo mensageiros, eles atuam modulando a atividade das células, modulando o metabolismo intracelular. Ou ainda, eles podem atuar modulando a transcrição gênica, modulando a quantidade de proteínas e quais proteínas serão produzidas. Com relação aos mecanismos, aos hormônios que são dos grupos esteroides derivados do colesterol, eles são hormônios que atravessam a barreira, plasmática facilmente, então eles atravessam aquela membrana celular de forma muito rápida e facilmente pela característica lipofílica. E dentro das células, eles encontrarão um receptor ou diretamente no próprio núcleo, modulando a transcrição gênica dessa célula. Com relação aos hormônios aminoácidos ou proteicos, que acontece? Eles precisam encontrar um receptor ancorado na membrana celular e através da ligação deste receptor, eles modulam toda uma cascata de reações intracelulares, modulando a atividade daquela célula. A insulina é um hormônio proteico que vai atuar sobre um receptor específico na membrana plasmática e ativar uma série de cascata de mensageiros intracelulares. A grande característica de eu modular, né, essa cascata de reações intracelulares é que eu amplifico muito esse sinal dentro das minhas células-alvo, que é a característica. Eu posso ter diminutas concentrações desses hormônios na corrente sanguínea, mas eles podem ter uns efeito muito pronunciado sobre as células por conta da ativação dessa cascata de segundo mensageiros.
Só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho alguns exemplos, né, que eu posso ter o AMP cíclico, ativação de proteínas quinases, o inositol fosfato, o cálcio, ele atua como um intermediário celular importante, mensageiro intracelular, o GMP cíclico, ele é muito importante como mensageiros celulares, eu tenho o FOX, o SOX, que são mensageiros que amplificam essa sinalização hormonal intracelular. A gente vai, à medida que a gente comentar os hormônios, a gente vai se atentar sobre essas cascatas. Uma característica importante da regulação hormonal, são controlados por retroalimentação negativa, ou seja, um feedback negativo, que assegura uma atividade apropriada no tecido. Então, eu tenho sempre um sensor, né? Então, eu tenho uma faixa de ativação, dentro da faixa nada acontece. Fora da faixa, eu tenho um sensor que vai enviar para o centro integrador, o hipotálamo, uma ideia do que está acontecendo desses hormônios e alterar a secreção desse hormônio. Se a secreção aumenta, novamente esse sensor verifica, informa o hipotálamo e assim ele vai fazendo a produção ou cessando a produção de acordo com a necessidade dos tecidos. E na realidade essa retroalimentação negativa, esse feedback negativo é uma via que se volta sobre si própria, regulando a quantidade. Então eu sempre vou monitorar uma variável e comparar para aquilo que é ideal, aumentando ou diminuindo a concentração de um determinado hormônio para efetivamente modular a atividade final dele nas células. Uma outra característica que a gente tem que ter em mente é que eu tenho, sempre que eu falo dessa questão do feedback e da ativação de hormônios, é importante a gente ter na nossa mente que o número de receptores que eu tenho dentro de uma célula não são fixos, eles são muito plásticos. E eu posso ter a regulação para cima, ou up regulation, e a regulação para baixo. Na regulação para cima, eu posso aumentar o número de receptores no tecido-alvo e aumentar a sensibilidade de um determinado hormônio se, por exemplo, eu tiver pouca daquela molécula circulante que regula aquele tecido, aquele receptor-alvo. Então, eu tenho pouco da molécula, eu aumento o número de receptores expressos na membrana celular, para quê? Para aumentar a possibilidade dessa célula ativar esses receptores e dar uma resposta final. E eu também tenho a regulação para baixo, ou a down regulation. O que acontece? Eu diminuo o número desses receptores, ou internalizo esse receptor dentro da célula, caso aumente muito aquele determinado substrato no líquido extracelular. Então, eu tenho uma demanda muito grande daquele substrato, eu faço down regulation. Eu tenho pouco daquele substrato, eu faço upregulation. E com isso, eu posso ou aumentar a sensibilidade daquele receptor, ou diminuir a sensibilidade daquele receptor, dependendo do que está acontecendo à minha volta. Isso é importante para eu regular, fazer o ajuste fino da atividade daquelas células. E é importante a gente ter em mente que o número de receptores expressos, ancorados na superfície de uma célula, ele não é fixo, ele vai atender à demanda metabólica. E uma outra característica da regulação hormonal, eu obedeço a um ritmo circadiano. Eu não fico liberando hormônio à torta e à direita. Eu tenho um horário para que isso aconteça. Um exemplo clássico, né? O hormônio do crescimento, ele sempre é liberado principalmente à noite. Depois de 1 a 2 horas que a gente foi dormir, é que eu tenho um pico da secreção hormonal do hormônio do crescimento. O cortisol, ele é principalmente liberado pertinho da hora da gente acordar. Perto das 6 horas da manhã, eu vou ter um aumento, um pico na secreção do cortisol, que ele vai ajudar a nos preparar a ligar todo o encéfalo que estava num outro tipo de onda cerebral, a fazer com que esse metabolismo nosso também haja de uma outra forma para usar os substratos energéticos para esse momento que eu vou sair do repouso para a atividade do dia a dia. Então, ele é
ele obedece a um ritmo circadiano. E quem ajuda a essa secreção hormonal é um núcleo hipotalâmico, o hipotálamo está diretamente relacionado à secreção da hipófise, nós estudaremos isso, eu tenho um núcleo, o núcleo supraquiasmático no hipotálamo, que ele ajuda a modular a atividade metabólica, de acordo com as fases dos horários do dia, se claro, se escuro. E ele vai ajudar a dar o horário, ó, produz mais GH, produz mais cortisol nesse momento, porque vai modular a intensidade luminosa que chega até esse núcleo supraquiasmático e com isso ele modula como que vai ser o comportamento e o gasto energético desse indivíduo. Além dessa secreção circadiana, os hormônios eles obedecem a uma secreção pulsátil. Que eu quero dizer pulsátil? Por exemplo, o hormônio liberador do hormônio, das gonadotropinas, a cada aproximadamente 2 horas e meia, eu tenho um pico na secreção desses hormônios. Isso vai ajudar a preparar as células à forma que elas devem agir e fazer as suas funções nesse organismo. E uma outra característica, e é importante a gente ter, né, como essa introdução do sistema endócrino, que existem algumas palavrinhas, que a gente usa em endócrino: sinergismo, permissividade e antagonismo. O sinergismo é um exemplo aqui clássico: glucagon, epinefrina e cortisol. Eles aumentam quando eu tenho glucagon, a epinefrina e o cortisol, eu adiciono efeitos para o metabolismo da glicose. Todos eles são hormônios que quebram, que produzem glicose. Então, eles têm um efeito sinérgico. Agora, eu tenho efeito de permissividade de hormônios, onde um hormônio favorece a ação do outro, para que ele se expresse completamente ali, como exemplo, o glucagon e epinefrina. Quando eu tenho os dois, eu tenho um efeito de permissividade sobre o efeito metabólico. O GH e o TSH, eles têm efeitos permissivos. Só o GH, sem que eu tenha o hormônio da tireoide, talvez eu não tenha todo o efeito do GH, nem todo o efeito do hormônio da tireoide. Eu preciso um pouquinho de cada um para ter esse efeito permissivo, esse efeito que favorece a ação desses hormônios. E o antagonismo seria quando um hormônio ele tem o efeito oposto àquele outro hormônio. Um exemplo mais clássico: insulina tem efeito antagônico ao do glucagon. Glucagon tem efeito antagônico à insulina. Um vai usar e o outro vai produzir a glicose. Então a gente sempre pode usar esses termos, né, sinergismo, a permissividade, ou o antagonismo. É comum a gente escutar esses termos, e às vezes a primeira vez que a gente vai falar: "Ah, mas é o contrário, é o oposto, um precisa do outro, ele não faz o efeito sozinho, ele adiciona o efeito", são situações que à medida que a gente for estudando os hormônios, a gente vai comentar sobre eles, mas é importante você ter essa ideia que um hormônio sozinho não faz tudo, ele precisa da ação de um outro hormônio para se expressar completamente, e isso é visto pela permissividade, muito característico do sistema endócrino. E, por agora, era isso que eu tinha para falar com vocês, e a gente se encontra na nossa, próxima aula, que vai ser sobre o hipotálamo e a hipófise. Obrigada pela atenção.